Olá, amados, graça e paz, aqui irmão Fábio Gomes. Quando Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, ele está nos convidando que haja submissão de coração. Submissão de coração é obediência, segundo a lei, é domínio. Assim, quando fala que a mulher deve ser dominada pelo seu esposo, tudo domínio. E Jesus é aquele que nos ensina, aonde ele, na verdade, usou do domínio sobre os demônios, mas sobre o povo ele foi submisso. Ele mostrou como ele procedeu, como ele foi obediente ao Pai, para que nós podemos proceder da mesma forma. Assim, segundo ele nos ensina, o homem seja submisso a Jesus Cristo em primeiro lugar e demonstre pelo bom proceder a mulher. E a mulher, por sua vez, que é submissa a Jesus Cristo, consequentemente ela também vai estar sendo submissa ao seu esposo. Todo aquele que é submisso em primeiro lugar a Jesus Cristo, ele não tem dificuldade se a outra pessoa for no mesmo jugo. Se o propósito for diferente, aí ele está em dificuldade. E ainda mais se a pessoa não quiser abandonar o, o hábito de estar segundo o propósito de si e querer se amoldar segundo o propósito do qual o Senhor nos ensina: não submeteis a um jugo desigual. Não há comunhão daqueles que creem com os incrédulos. Porque aqueles que seguem na incredulidade, eles amam o mundo, e nós não amamos o mundo. Nós não andamos cobiçosos segundo o padrão deste mundo, não estamos a ouvir músicas, rejeitamos todas. Até um certo ponto ainda ouvia aquelas que é de cunho voltado para a Bíblia. Até o Senhor me dá discernimento de muita heresia nas próprias letras, que na verdade estavam em divergência e não em conformidade com aquilo que o Senhor nos ensina, mesmo porque aquele que ainda grava estes louvores não estão em conformidade com o reino dos céus. E o Senhor nos ensina a ter um ouvido com discernimento e ouvir somente aquilo que procede do Espírito de Deus, e aquilo que não procede do Senhor, ainda que esteja no ambiente e está tocando, entre no ouvido e saia no outro, porque não edifica, e nós devemos usar sempre aquilo que é para edificação pessoal, individual e mutuamente falando do corpo de Cristo. Por isso, um esposo que ouve música e uma esposa que não ouve, vai haver divergência, vai haver confusão, vai haver discórdia, dentre outras. Aquele que segue os preceitos do Senhor não se envolve em ficar assistindo filmes, indo a shoppings, ambientes aonde ali não há paz. Ali, se a chegar naquele lugar, vai haver guerra. Por isso nós preferimos estar reservados
no âmbito do Senhor, em oração, até mesmo muitas vezes quando chegam até nós se ofertando, na verdade a intenção não é de amor, mesmo porque ainda não se conhece, e sim de nos derrubar espiritualmente, de causar a fornicação. Sempre quando as pessoas chegam até nós, nós sondamos a sua real intenção do coração, o Senhor nos concede. Por isso, aquele que vive segundo os preceitos do Senhor e tem um propósito, está sempre apto na vigilância e na oração. No QG, o quartel general daquele que é Senhor dos Exércitos, Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, o Onisciente e o Onipresente. Estamos sempre nos jejuns, nas orações, focados naquilo que o Senhor nos chamou. É certo que no devido tempo, se o Senhor permitir, aí sim iremos usufruir um pouco daquilo que o Senhor queira nos conceder. Mas enquanto o soldado está em guerra, ele não retrocede nas atividades civis de outrora, e tampouco quando na verdade encerrar a carreira, nós vamos encerrar sempre estando bem disposto a estar servindo ao Senhor, como Ele requer que nós sejamos fervorosos no Espírito Santo, e mesmo porque os dias estão próximos, o Senhor nos dá sinal, tanto no céu como na terra, e o fim se aproxima depressa. Sabemos que antes daquele grande dia que somente o Pai sabe, estamos contemplando a separação do joio e do trigo. O joio houve um tempo onde o Senhor permitiu, segundo a sua ignorância, segundo a sua imparcialidade, mas então é chegado o tempo em que se findou e só permanecerá o trigo, e o Senhor está fazendo a separação. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.